Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Esse é o 6º vídeo da série que eu estou fazendo sobre as ferramentas para remoção de distrações. Nós já tivemos vídeos sobre o carimbo e os band-aids, pincel de recuperação e pincel de recuperação para manchas. Falta ainda um vídeo sobre a ferramenta sensível a conteúdo, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a ferramenta de correção. A ferramenta de correção é uma ferramenta interessante no meu modo de ver, porque ela me permite trabalhar numa área mais extensa. Não significa que ela é a única ferramenta a ser usada, ou a melhor ferramenta a ser usada, mas como ela me permite trabalhar numa área mais extensa, com bons resultados, eu posso usá-la como um ponto de partida para o meu retoque. Antes da gente começar o vídeo, eu quero deixar 2 recados. Primeiro é que as fotos que eu estou usando aqui na aula, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa baixar e acompanhar a aula junto com essas fotos. Isso pode ser interessante, se quiser baixar, pode baixar, usar sem problema nenhum. O segundo recado é que eu também vou deixar aqui na descrição o link para o nosso curso Lightroom Classic Total. Se você estiver procurando um curso de Lightroom com um conteúdo organizado, estruturado, para te ajudar a construir um fluxo de trabalho seguro e consistente, vale a pena dar uma olhada nesse nosso curso, porque está bem legal, é um investimento bastante razoável, acesso vitalício 100% online, você pode estudar no seu ritmo, na medida em que você puder, e vale a pena então dar uma olhada nesse curso. Dito isso, vamos lá para o Photoshop para a gente ver a ferramenta de correção. Então eu já estou aqui com uma foto aberta no Photoshop. O atalho para a ferramenta de correção é J, e como ela compartilha o mesmo atalho de outras ferramentas, como o pincel de recuperação e pincel de recuperação para manchas, talvez você precise usar o atalho Shift J para correr por todas as ferramentas com o mesmo atalho, até que você chegue nela e ela tem esse iconezinho que parece um retalhozinho. E a primeira providência nossa aqui é entender como essa ferramenta funciona. E, como sempre, o nosso cuidado inicial é trabalhar de maneira não destrutiva. A ferramenta de correção, no seu modo de funcionamento normal, ela só pode ser usada numa camada com pixel. Então, se você se lembrar, com o carimbo e com os band-aids, a gente trabalhou numa camada vazia. Agora, na ferramenta de correção, a gente vai começar trabalhando numa camada com pixels, porque ela não permite trabalhar numa camada vazia no seu modo de funcionamento normal. Então, para isso, eu vou duplicar o plano de fundo, Ctrl J, e aí eu tenho uma camada de pixels, exatamente igual ao plano de fundo, sobre a qual eu vou trabalhar sem afetar o plano de fundo. Estamos trabalhando de maneira não destrutiva, isso é fundamental. E a ferramenta de correção, no seu modo normal, a gente não pode esquecer disso, existe uma outra maneira de trabalhar com a ferramenta de correção que a gente vai ver mais adiante, mas no seu modo de funcionamento normal, ela só permite trabalhar numa camada com pixels. Feito isso, vamos entender a dinâmica da ferramenta. Diferente do carimbo e do band-aid, que a gente precisa escolher uma área doadora e pintar sobre a área receptora, aqui a gente vai trabalhar de maneira diferente, a gente vai trabalhar na forma de uma seleção. Eu vou aproximar um pouquinho a foto, Ctrl+, e com a ferramenta de correção ativa, no seu modo normal, veja aqui eu tenho no modo de funcionamento normal, eu vou clicar e arrastar o meu mouse, e o que eu estou fazendo aqui é uma seleção. Então veja, eu clico e arrasto o meu mouse ao redor da área que eu quero corrigir, e eu faço uma seleção. A seleção é indicada por esse pontilhado. Então, agora eu tenho essa área selecionada. Uma vez que a área sobre a qual eu quero trabalhar esteja selecionada, eu tenho que verificar um pequeno detalhe aqui. Se o botão Origem ou o botão Destino, qual dos dois está ativado. Eu vou trabalhar agora com a opção Origem. Normalmente, essa é a maneira como a gente trabalha com mais frequência nessa ferramenta. Então, com Origem ativado, eu vou clicar no meio da área selecionada, vou arrastar para uma área que eu julgue que tenha pixels adequados para substituir aquela região, e veja que imediatamente ele já me dá um preview de como vai ficar. Eu vou alinhar, veja que tem uma linha ali no terreno, eu vou alinhar essa linha do terreno e tiro o dedo do mouse, imediatamente a ferramenta copia pixels,
cola e mescla luminosidade e textura. Então ela faz um trabalho bastante eficiente. Para desselecionar eu vou usar o atalho Ctrl D, então para tirar a seleção eu vou usar Ctrl D. E veja, o resultado é bastante satisfatório. Eventualmente aqui eu tenho uma mancha, mas não tem problema, a gente não pensa nunca em remover um objeto de uma vez só. Então eu posso selecionar novamente, clico e arrasto e levo aquela área de seleção para outra área. Ctrl D para desselecionar. Então eu posso trabalhar dessa maneira, clicando e arrastando, levando a área que eu quero corrigir para a área que eu considero que tenha pixels bons, e eu vou resolvendo o problema. Ctrl D para desselecionar. Então, basicamente, a ferramenta funciona dessa maneira. A gente seleciona uma determinada área, arrasta essa área para uma região que a gente entenda que possua pixels adequados, a ferramenta copia, cola e mescla. Eu vou jogar fora essa camada para a gente continuar vendo o funcionamento da ferramenta. Então eu vou jogar fora essa camada 1 que eu acabei de criar e de novo vou dar um Ctrl J para duplicar o plano de fundo. Bom, como a ferramenta trabalha na forma de uma seleção, e de novo, olha, clico, arrasto e faço a seleção. Ela também tem os recursos que as outras ferramentas de seleção têm, que são fundamentalmente acrescentar a seleção e remover da seleção. Veja só, que aqui na barra de opções da ferramenta, logo depois do íconezinho que indica a ferramenta ativa, eu tenho esses ícones que me permitem acrescentar ou remover da seleção. O segundo ícone, esses dois quadradinhos sólidos, é o ícone de acrescentar a seleção. Com esse ícone habilitado, veja que do lado do meu cursor aparece um maisinho, indicando que eu vou acrescentar a seleção. Então, caso eu não tenha feito a seleção completa, eu posso simplesmente acrescentar áreas à minha seleção. E aí eu arrasto aquela área maior para onde quer que seja adequado. Veja. Então, eu posso acrescentar a seleção e arrastar. Acrescentar a seleção, acrescentar a seleção, acrescentar a seleção. Então, com essa segunda opção ativa, eu tenho a possibilidade de ir acrescentando áreas à seleção. Então, eu não preciso fazer a minha seleção perfeita desde o primeiro momento. Eu vou desselecionar, Ctrl D, e vou jogar fora essa camada. E agora crio uma nova camada de cópia do plano de fundo, Ctrl J. Agora eu vou mostrar a opção de remover da seleção. Veja, fiz a seleção, clico e arrasto o mouse, tenho lá o pontilhado. O terceiro íconezinho é o ícone de remover da seleção. Quando eu ativo esse ícone, veja que ao lado do meu cursor aparece um sinal de menos, significando que eu vou remover da seleção. Então, caso eu tenha selecionado uma área que não me interessa, eu posso remover da seleção. É só selecionar aquela área que não me interessa e eu estou removendo aquela área da seleção. Então eu posso acrescentar ou remover da seleção. O último ícone é um ícone que a gente não usa muito, que é o ícone de interseção. Então se eu clico nesse último ícone e ao selecionar apenas o que é comum à seleção original e a essa segunda seleção que eu estou fazendo vai permanecer selecionado. Normalmente a gente não usa muito essa opção. Vou dar um Ctrl D para desselecionar, volto a ativar o primeiro ícone, que é o quadradinho único, que significa uma seleção a cada clique, e vou selecionar de novo aqui a figura. A gente pode trabalhar com esse modo de acrescentar e de remover a seleção utilizando atalhos. O atalho Shift, se eu pressiono a tecla Shift, veja que aparece um maisinho ao lado do meu cursor, olha, Shift pressionado, sem pressionar, pressionando, e lá em cima, na barra de opções da ferramenta, a gente vê que a segunda opção fica ativa. Então, frequentemente é mais fácil trabalhar com atalhos no teclado para acrescentar ou remover da seleção. Então, com o Shift pressionado, eu acrescento a seleção. Se eu quiser remover da seleção, eu vou usar o atalho Alt. E se eu pressiono a tecla Alt no teclado, a gente tem ali um menos ao lado do meu cursor e eu posso remover da seleção. E veja que lá em cima, olha, na barra de opções da ferramenta, o ícone ativo é o ícone referente a remover da seleção.
Então eu posso, com o Alt pressionado, removendo as áreas excedentes aí da minha seleção que não me interessam. Então, basicamente, é assim que a ferramenta de correção funciona. A gente seleciona uma área, e aí você pode selecionar essa área por partes, acrescentando ou removendo da seleção, sem problema nenhum. Para acrescentar, a gente pressiona Shift, para remover, a gente pressiona Alt. Quando a seleção estiver ok, e essa seleção não precisa ser uma seleção perfeita, ela pode ser uma seleção bem pouco precisa, a gente vai clicar na área selecionada, arrastar para a área de pixels que a gente julga adequados, a ferramenta copia, cola, mescla a luminosidade e textura desses pixels. Então, mais uma vez, clico na área selecionada, arrasto, aqui eu vou tentar alinhar aqui com o relevo do terreno, solto e a ferramenta então faz o serviço. Caso eu queira ver o resultado sem desselecionar, para ver se o resultado ficou bom, eu posso utilizar o atalho Ctrl H. O atalho Ctrl H, ele desabilita a visualização da área selecionada, da área de seleção, do pontilhado. A área continua selecionada, mas aqui eu não estou vendo a seleção. Veja, Ctrl H, a gente volta a ver a seleção, Ctrl H. A área continua selecionada, isso pode ser um recurso bom para a gente ver o resultado da nossa correção. Então, eu vou utilizar o atalho Ctrl D para desselecionar, e é esse o resultado que a gente tem com a ferramenta. Eu posso então fazer um acabamento e ajustando as áreas que não ficaram perfeitas, e posso então melhorar aqui conforme for a nossa necessidade. Ctrl D para desselecionar. Além disso, a gente tem uma outra maneira de trabalhar com essa ferramenta. Vou jogar fora essa camada, vou duplicar o plano de fundo, Ctrl J, e agora, veja só, ao invés de utilizar o botão Origem, eu vou utilizar o botão Destino. Com o botão Destino habilitado, a gente consegue clonar áreas da nossa foto. Então eu vou selecionar aqui a figura, o botão Destino está habilitado, eu clico e arrasto para uma outra área e veja, aqueles pixels que eu selecionei inicialmente vêm juntos. E ao soltar, eu tenho então aquela área clonada, copiada quase como o carimbo. Ele vai mesclar as bordas, mas a maior parte dos pixels é copiada. Bom, então visto como a ferramenta funciona, vamos aplicar essa ferramenta em algumas fotos. Eu tenho aqui já uma foto aberta e eu vou tentar remover esse poste que está logo aqui à frente desse edifício. Minha primeira providência é trabalhar de maneira não destrutiva, então eu vou duplicar o plano de fundo com o atalho Ctrl J. Vou aproximar a imagem, Ctrl+, e aqui então eu vou selecionar esse poste. Veja que estou fazendo aqui uma seleção bem pouco precisa. Então eu vou selecionar o poste. Verifico se o botão Origem está habilitado. Clico sobre a seleção, arrasto para uma área qualquer do céu e ela imediatamente me faz essa correção de uma forma bastante satisfatória. Vou dar um Ctrl H para a gente enxergar aquela área sem desativar a seleção, mas sem ver a área selecionada. Então, é um resultado bastante satisfatório. Agora, a gente vai ter um problema que é essa região aqui à frente do prédio. Então, o que eu tenho que fazer é reproduzir essa vidraça na área que tem o poste. E é claro que eu poderia simplesmente selecionar, mas eu quero demonstrar aqui uma outra possibilidade da ferramenta de correção. Como a ferramenta de correção trabalha a partir de seleções, e eu falei que ela compartilha então muitos dos recursos das ferramentas de seleção, a gente pode trabalhar com qualquer ferramenta de seleção para fazer a seleção inicial. E é isso que eu vou fazer, veja só. Eu vou lá na família dos laços e vou escolher aqui ferramenta laço poligonal. Então, a ferramenta laço poligonal é uma ferramenta que me permite fazer seleções com linhas retas. Então, isso vai ser bastante útil nessa área em que eu tenho uma região a ser selecionada que demanda uma certa precisão nessa seleção.
Então olha só, com o laço poligonal ativo, e veja, eu estou usando o laço poligonal, eu poderia usar o laço à mão livre, eu poderia na verdade usar qualquer ferramenta de seleção. Para usar a ferramenta de correção eu preciso ter uma seleção, ela me permite fazer uma seleção, ela própria me permite fazer uma seleção, mas eu posso usar qualquer outra ferramenta de seleção. Então, uma vez feito isso, eu vou selecionar o poste, veja, com a ferramenta de laço poligonal, e na verdade eu posso até selecionar um pouco mais que o poste, eu vou remover toda essa parte do poste e do ar-condicionado, eu acho que vai ficar melhor. Então, ó, selecionando toda essa área, e o que eu estou fazendo para mudar a direção da minha seleção com a ferramenta de laço poligonal é clicando nos ângulos desse polígono que eu estou traçando. Então, eu chego até o ponto em que eu desejo, clico e arrasto a ferramenta adiante. Então, chego até o ponto inicial, onde eu iniciei a minha seleção, e quando eu chegar lá, eu clico uma única vez e eu tenho a seleção feita. Então, está aqui a minha seleção feita, veja, uma seleção bem definida, quer dizer, com linhas bastante retas. E agora, de novo, ativo a ferramenta de correção, verifico se o botão origem está habilitado, clico na minha área selecionada e arrasto para a área que eu quero, então, copiar os pixels. Vou tentar alinhar o melhor possível as linhas da fachada do prédio e quando eu solto, a ferramenta, então, copia, cola e mescla aqueles pixels. Veja que ela consegue obedecer de uma maneira bastante precisa o padrão de linhas daquela fachada. Para desselecionar essa área, Ctrl D. Aqui então vamos fazer o mesmo nessa varanda. Seleciono com a ferramenta de laço poligonal, então ativo a ferramenta de laço poligonal, faço a minha seleção, clico para criar o primeiro ponto, arrasto até esse segundo ângulo, clico mais uma vez, arrasto, clico mais uma vez, arrasto, clico mais uma vez, até fechar a minha seleção. Uma vez feita a seleção, volto para a ferramenta de correção, eu já sei que o botão origem está habilitado, clico na área selecionada, arrasto para uma área adequada, tento alinhar o máximo possível as linhas e a ferramenta então faz um trabalho bastante bom. Ctrl D para desselecionar. Então eu posso trabalhar dessa maneira, eu posso inclusive, e na verdade é assim que a gente vai fazer na maioria das situações, utilizar mais de uma ferramenta. Então eu poderia, vou ampliar um pouquinho mais essa foto, Ctrl+, eu poderia aqui utilizar, por exemplo, o carimbo. Então eu posso pegar o meu carimbo e se você quiser ter mais informações sobre como o carimbo funciona, tem uma aula só sobre o carimbo, vou deixar o link aqui na descrição. Pressiono Alt, clico nessa área do teto da varanda, nessa linha, porque eu quero reproduzir isso, e veja, vou lá em cima do meu poste e pinto esses pixels lá sobre o poste, tentando alinhar o máximo possível essa linha da varanda. Posso fazer o mesmo em cima, olha, pressiono Alt, clico nessa linha que divide o telhado do teto da varanda e pinto sobre o poste. Então, assim eu vou removendo o poste, juntando, coordenando todas as ferramentas. Então é muito importante a gente compreender todas as ferramentas, as possibilidades de uso das ferramentas, para então decidir qual delas aplicar. E aqui então eu vou rapidamente remover esse poste, estou usando o carimbo, pressiono Alt para colher uma área doadora, e vou pintando sobre o poste. E aqui vai ficar fácil, né? Essa última parte aqui fica fácil. Posso voltar para a ferramenta de correção, por exemplo. Seleciono rapidamente aqui esse restinho de poste que sobrou. Arrasto para o céu. Ctrl D para desselecionar. Vou afastar um pouquinho a foto. Então veja, era isso e ficou assim. Era assim e ficou assim. Então, a ferramenta de correção é uma ferramenta bastante útil porque me permite trabalhar em áreas um pouco mais extensas de uma maneira mais rápida. Mas existe uma aplicação que é bastante característica para essa ferramenta, que é no retoque de pele. Então vamos ver uma foto agora em que a ferramenta de correção pode ser utilizada no retoque de pele. Então nessa foto aqui a gente pode aplicar a ferramenta de correção para o retoque de pele. Vou ampliar um pouquinho a imagem, Ctrl+, vou duplicar o plano de fundo, que eu quero trabalhar de maneira não destrutiva, Ctrl J, e eu posso simplesmente selecionar aquelas áreas que eu acho que precisam ser corrigidas e arrastar para uma área de pele boa, olha.
clico, arrasto, faço a seleção e depois arrasto toda a seleção para uma área de pele que eu julgue mais adequada. Então aqui eu consigo trabalhar em áreas um pouco mais extensas, como por exemplo, essa linha aqui mais ampla na testa. Eu posso selecionar essa área e arrastar para uma região de pele boa. Dessa maneira eu trabalho de uma forma um pouco mais eficiente, trabalho de uma forma um pouco mais rápida. Nem sempre o resultado é perfeito logo no primeiro uso da ferramenta. Muitas vezes a gente tem que ir refinando essa alteração, mas vejam, eu vou trabalhando de uma maneira muito mais rápida do que se eu estivesse trabalhando simplesmente com band-aid, com os band-aids ou com carimbo. Vou dar um Ctrl D para desselecionar para a gente ver como era e como ficou. Como era e como ficou. Então, a ferramenta de correção também pode ser bastante útil nos casos de retoque de pele. Eu queria mostrar então, como último exemplo, uma outra forma de trabalhar com a ferramenta de correção. A gente viu que ela está trabalhando aqui no modo normal, mas ela também tem um modo de funcionamento sensível a conteúdo. E é isso que eu quero mostrar na próxima foto. Bom, eu já estou com essa foto aqui aberta e a gente vai definir o modo de funcionamento da ferramenta aqui na barra de opções da ferramenta, na caixa corrigir. Por padrão é normal e a gente verifica aqui que a gente tem um segundo modo que é sensível a conteúdo. E o que é interessante nesse modo sensível a conteúdo é que a gente consegue trabalhar numa camada vazia, numa camada sem pixels, assim como o carimbo e o band-aid. Se a gente utiliza o modo normal, a gente precisa de pixels, então a gente precisa duplicar o plano de fundo. Mas se a gente trabalha no modo sensível a conteúdo, a gente consegue trabalhar numa camada vazia. Então veja, ao invés de duplicar o plano de fundo, para a gente trabalhar de maneira não destrutível, eu vou criar uma camada vazia, sem pixels, e aí a opção amostragem de todas as camadas fica disponível. Quando eu habilito essa opção, eu estou dizendo para a ferramenta que ela precisa olhar para todas as camadas para encontrar os pixels doadores. Outra característica dessa opção, desse modo de funcionamento sensível a conteúdo, é que a ferramenta ela não olha só para a área selecionada, como o modo normal faz. Ela olha também ao redor para outros pixels, para outras áreas da foto, na verdade, para encontrar outros pixels que possam ser adequados para corrigir aquela área desejada. Então veja, nessa imagem eu vou fazer a seleção dessas duas abóboras aqui, arrasto para o lado, e ela então identifica pixels não só na área selecionada, mas também na área selecionada, mas não só, para substituir aquela região que a gente precisa corrigir. Ctrl D para desselecionar, era assim, ficou assim. Posso fazer o acabamento, aqui parece que ficou um pouco manchado, então eu posso arrastar para o lado. E eu posso então ir fazendo os ajustes necessários. A gente não precisa pensar, como eu já falei, em resolver o problema todo de uma vez. A gente pode ir fazendo por partes. Dessa forma, então, a gente vai tendo um resultado mais adequado. E, obviamente, a gente pode mesclar ferramentas e mesclar, nesse caso da ferramenta de correção, os modos de funcionamento normal e sensível a conteúdo. Então, veja, eu vou selecionando, arrastando para o lado. A ferramenta decide quais são os melhores pixels a serem utilizados e a gente vai então removendo os objetos. Ctrl D para desselecionar, era assim, ficou assim. Era assim, ficou assim. Então é isso, pessoal. A gente já está quase chegando no fim dessa série das ferramentas para remoção de distrações. E eu espero que nesse momento a gente já seja capaz de tomar as decisões mais acertadas em relação a qual ferramenta funciona melhor em cada situação específica que a gente tem no nosso trabalho. Se esse vídeo foi interessante, se o conteúdo foi útil para você, se isso está te ajudando, eu não posso deixar de pedir. Curte o vídeo, comenta aí embaixo, é muito legal essa troca com quem está assistindo os vídeos, para a gente saber como é que as coisas estão indo, se o canal está produzindo um conteúdo de qualidade. Se você não é inscrito no canal, vou te pedir, se inscreve, isso é muito, muito valioso para a gente, é só assim que a gente consegue fazer o canal crescer, é só assim que a gente consegue manter o canal atualizado com material interessante. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.